Versículo 31 diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que Paulo trata no capítulo 12? Ele vai falar sobre os dons, trazendo para a igreja a compreensão da existência dos dons e a necessidade da prática dos dons na igreja. Por quê? Porque provavelmente ali estavam supervalorizando uns dons e negligenciando outros. E ele então passa a falar nisso, e ele mostra que o dom, ou os dons na vida de alguém, sem o exercício do amor, não tem valor algum. E aí no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor, porque ele faz a transição aqui: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é o exercício do amor. Inclusive ele diz que ele poderia ter todos os dons, se não tivesse amor, nada seria. Então ele poderia entregar todos os seus bens, se não tivesse amor, nada seria. Então o capítulo 13 é isso, Paulo falando dessa questão do exercício do amor. E note que ao término do capítulo 13, certo? Aí vem a transição para o 14, no versículo 1 ele diz: segui o amor, e procurai com zelo, com muito cuidado, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que, irmãos? Por que o de profetizar? Ora, logo Paulo, nesses primeiros capítulos que seguem, ele vai explicar essa necessidade. O que era o dom de profetizar naquela época? Primeira coisa que nós temos que entender: naquela época, eles não tinham, já falei isso, a Bíblia como nós temos hoje. O que eles tinham? Pedaços do Velho Testamento. Uma comunidade local, ela não tinha toda esta Bíblia como nós temos, toda catalogada, tudo direitinho. Então era muito difícil a ministração, o ensino dentro daquelas comunidades. Então Deus enviava a sua palavra através de homens que naquele momento Deus usava, e eles profetizavam, eles traziam o ensino. Eles eram de fato inspirados. Hoje não há mais inspiração. Hoje o que há é a iluminação. Ou seja, nós lemos a Bíblia, aquilo que foi inspirado, e em cima daquilo que nós lemos, o Espírito, ele nos ilumina. Então hoje nós somos iluminados. O que é o dom de profecia hoje? É exatamente anunciar a palavra, recebendo do Espírito essa iluminação. O dom de profecia hoje é isso. Naquela época não. Então, quando o apóstolo fala: buscai com zelo os dons, mas principalmente o dom de profetizar. Versículo 2, Alex. Vamos agora ver o porquê Paulo classifica a prioridade na busca do dom de profetizar. Porque ele diz: o que fala em línguas desconhecida por quê? Porque são línguas humanas, mas ela é desconhecida para aquele que não a conhece. Então ela torna-se uma língua estrangeira. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala ao homem, senão a Deus. Por quê? Porque ninguém entende. Em espírito, no espírito ou pelo espírito, ele fala mistérios. Mistério por quê? Porque eu não entendo. É algo misterioso para mim. Versículo 3. Vamos vendo aqui o porquê Paulo prioriza, acima de tudo, o exercício do dom de profetizar. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação
e consolação. Note que, no capítulo 12, Paulo diz que o objetivo dos dons é para o proveito comum, ou seja, é para que toda a igreja, toda a comunidade seja abençoada. Já o dom de línguas, ele não traz edificação, porque eu não entendo nada, eu não sei. Já o de profecia, ele diz que ele produz 3 coisas. Primeiro, edifica a igreja. Segundo, consola, porque a palavra exortação significa consolo, consola a igreja. Terceiro, exorta a igreja. Então, línguas não é capaz de fazer isso. E ele vai dizer, pode até fazer, se houver intérprete. Se não, essas palavras, elas ficam no ar, elas se tornam vazias, sem significância alguma para a igreja. Agora vamos lá, versículo 4. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, com um porém que nós vamos já falar, ele edifica a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, porque diz que o espírito dele fala com Deus, mas o conhecimento, a alma dele fica infrutífera. Por quê? Porque ele não entende o que está falando. O espírito, na realidade dele, é edificado, ok? Mas a lógica, o raciocínio dele, não, porque ele não sabe o que está falando. Ele não sabe. Aí Paulo, ele vai, diante disso, dizer, eu quero que todos faleis línguas. Ele não está proibindo aquele que tem o dom de língua exercer o seu dom, mas ele vai dizer, olha, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Aí ele vai agora dizer, ó, a não ser que haja intérprete. Olha aí, ó, para que a igreja receba a edificação, receba o consolo, receba a exortação. Entendeu? Então ele vai dizer, a importância dos dons é a edificação da igreja, é que ele seja para o proveito de todos, o proveito comum, como ele fala no versículo 12. Tudo que nós vamos fazer, Paulo vai abordar isso aqui. Se não tiver no culto coletivo a função, o objetivo de edificar a igreja, está sendo em vão. Está sendo em vão. Porque até quando eu tento motivar a igreja para adoração a Deus, eu estou edificando essa igreja. Então não fica vazio qualquer ação no culto que não seja assim. Aí ele no versículo 6, ele diz, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então ele busca aqui apresentar dons mais significativo para a edificação da igreja. Olha o que é que ele diz, né? Por meio da revelação, o dom da ciência, do conhecimento, o dom da profecia, o dom do ensino, da doutrina. Então, o que estava havendo na igreja, retornando ao capítulo 12, a supervalorização do dom de língua
e o desprezo aos outros que tinham outros dons, mas que não tinham dom de língua. Então, uma supervalorização. E Paulo, ali no capítulo 12, ele tenta amenizar a situação, dizendo da importância de cada dom. Quando ele diz: o olho não pode dizer a mão, não preciso de ti, a cabeça não pode dizer o pé, eu não preciso de ti. Já no 14, ele é muito mais enfático, dizendo: esse dom, ou esses dons, eles são de maior importância, e deve ser procurado com zelo. E traz um desmerecimento, de um certo modo, à língua, a não ser com o auxílio do intérprete. Vamos lá. E ele volta a abordar figuras, ilustrações. Aqui, no versículo 8, ele aborda mais uma. Quem foi militar, ou quem é militar, entende perfeitamente aqui o que o versículo 8 diz. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? No exército, por exemplo, tudo é por comando da corneta. No 25, por exemplo, na hora do almoço, a cada dia, uma companhia, ela entra ali no chamado rancho, que é o local de uma linguagem militar, o local da refeição, pelo horário. Então, tem dia que é a primeira companhia, tem dia que é a companhia de apoio, tem dia que é a CCS, tem dia que é a segunda companhia, e elas são chamadas pelo toque da corneta. Então, o militar, ele é condicionado àquele toque. Toda a ordem unida, todos os movimentos, né, é através do toque de corneta. E há uma sensibilidade, a gente consegue no treinamento, aquela sensibilidade do ouvido, que na hora que a corneta toca, então nós já sabemos o que é. Se é para fazer continência, se é pulsão de sentido, se é a pulsão de descansar, meia volta a volver, e sucessivamente, não é? Mas, se chegar um civil ali, estando a tropa em treinamento, um civil que nunca foi militar, para ele, todos os toques são iguais. Ele não sabe distinguir um toque do outro. Agora, quando eu estive no 25, dia desse aí, quando Samuel foi dar entrada ali, e eu ainda consegui distinguir quase todos os toques. Soldado, vamos cobrir. Distanciamento. Então eu consegui ainda. Outros não. Outros eu não consegui mais. Faz muito tempo, não? Me perdi. Mas é assim. Então Paulo, ele traz esta questão da vida militar, dizendo: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim é a língua. Você se torna perdido diante da língua. Você não sabe o que fazer. Você não sabe que mensagem aquela língua está trazendo a você. Você fica infrutífero. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Se desde que eu assumi aqui o púlpito hoje, se eu estivesse falando em inglês, talvez alguns aqui, pelo menos é o que eu imagino, entenderia algumas palavras, mas cerca de 90% ou 95% das palavras que eu já haveria dito aqui, não teria sentido para você. Você até dirá: mas que bonito, o pastor João Pedro falando em inglês. Sim, mas aí, você está entendendo? Está sendo edificado? Não.
Pois é isso. Então ele diz, porque estareis como que falando ao ar. Então, irmãos, hoje o curso de doutrina, eu vou trazer a palavra em inglês. E aí, Araújo? Falando ao ar. E ele vai, diz que 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Os animais, eles se comunicam. Um gato, ele se comunica com o outro gato. Você não sabe que ele está, como é a comunicação, mas eles se comunicam. Para você, você não entende, mas eles se entendem um ao outro. Assim também vós, como desejais dons espirituais, versículo 12, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Ou seja, busque ter dons e mais dons, mas que sejam para a edificação da igreja. O que Paulo está dizendo? Se há um dom, mas que ele não produz esta edificação direta à igreja, então deixe-o como supérfluo. Em outras palavras mais duras, não perca seu tempo com ele. Alguém diz, por que os batistas não buscam o dom de língua? Eu, pelo menos, não vejo sentido nenhum. Não vou buscar, não quero. Mas se Deus dizer, eu vou te dar, aí eu tenho que receber. Mas eu mesmo não faço questão. O dom que eu queria é o dom da sabedoria. Sabedoria. Não sei. Por isso, versículo 13: o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Ou pelo menos, como vai mais na frente Paulo falar, quando ele está trazendo normativas ao culto público, que haja intérprete. Agora, uma grande... É muito interessante que nas igrejas, todo mundo quer falar em línguas, porque eles são obrigados a falar em língua, porque se ele não falar em língua, ele não é considerado como tendo sido batizado no Espírito Santo. Em algumas igrejas, ele não pode fazer parte da diretoria, ele não pode fazer parte do coral, ele não pode ter cargos. E as pessoas são obrigadas a falarem em línguas, são de um certo modo forçadas a falar em línguas. E aí, lá no 12, os irmãos estão lembrados, Paulo pergunta, que falam todos línguas, interpretam-nas todas? Ele vai dizer, quer dizer que todo mundo numa igreja tem que ter um determinado dom? Não. Ele diz não. Os dons, eles são dados pelo Espírito, como diz Paulo lá, como ele quer, de acordo com a necessidade da comunidade local. Versículo 14, entendamos aqui. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, eu já falei até um pouco sobre isso, o meu espírito ora bem, beleza? Mas o meu entendimento fica sem edificação. A minha alma fica zerada. Fica sem entendimento. Que farei, pois?
Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E isso na vida cristã é muito importante. A edificação tanto do espírito, como a edificação também da alma. Meu espírito pode estar forte, mas o meu entendimento, a minha alma, não está edificada. Eu vou ensinar o quê? Se eu não aprendi, se eu não fui edificado, eu vou repassar para o meu próximo o quê? Se eu não aprendi nada. Então a solução, Paulo diz, a solução é usar esses dons que são de edificação exclusiva do indivíduo que o tem, e entre parte, porque o espírito sim, dele é edificado, mas o entendimento não. Paulo diz, é fazer com que, com esse dom, eu tanto edifique o meu espírito, como também o meu entendimento. Tem que ter uma solução para isso aí. Tem que ter uma solução. De outra maneira, ele diz, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém? É mais ou menos aquilo. Nós estamos orando em grupo, e aí alguém, de repente, é a vez dele de orar, ele ora tão baixinho, que eu não escuto o que ele está dizendo. E aí no final, aí no final ele diz bem alto, amém. E alguns irmãos dizem amém. Eu não digo amém. Eu só digo amém na oração de alguém se eu escutar toda a oração. Eu sei lá, se ele não falou alguma besteira, eu vou dizer assim seja. Entendeu? Então eu preciso ouvir. Por isso que nós, os batistas, quando nós vamos orar coletivamente, mas que um indivíduo assume a oração em voz alta, nós ficamos em silêncio ouvindo, ó. Entendeu? Que é para dizermos amém, ou seja, porque o amém assim seja. Quando eu digo amém com a oração de alguém, eu estou dizendo concordo plenamente com essa oração. Que o irmão fala uma besteira aí eu digo concordo plenamente, Deus diz, tu também. Então, é isso aqui. É isso aqui que ele está dizendo. De outra maneira, alguém ora em línguas, aí no final ele diz amém, você vai dizer amém, e tu sabes o que foi que ele diz? Não, então, como o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabes o que dizes? É muito complicado. Os irmãos que estavam aqui na quinta passada, eu falei daquele caso lá, do pastor que tinha o dom de interpretar, e colocou a mão sobre a cabeça daquela irmã lá e repreendeu. E ele disse, essa irmã, a igreja há muito tempo glorifica Satanás, pensando que estava glorificando a Deus, porque ela estava possessa, era de um espírito maligno e estava detonando o nome de Deus. E os irmãos, em sua inocência, achando que ali era a glorificação do nome de Deus, eles diziam amém, e glória a Deus, e etc, etc. Então precisamos ter ciência do que se disse, para dizermos amém. Por quê? Versículo 17. Realmente tu dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Tu que fala em línguas, tu que ora em línguas, beleza, tu está fazendo a coisa bacana, mas e o outro? E ele diz, versículo 18, não para a exaltação, que eu creio que ele não teria necessidade, dou graças ao meu Deus,
porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas, disse o apóstolo Paulo. Provavelmente Paulo era aquele crente que ele não chegava no culto falando línguas, não. Talvez no exercício da sua adoração particular com Deus, sim, mas no culto público, não. No culto público, não. Versículo 19, aliás, 20. Irmãos, vírgula, não sejam meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Sabe por quê? O que Paulo observou quando ele trata no capítulo 12, na igreja de Corinto, é que eles estavam se ensoberbecendo no uso do dom e causando divisão na igreja. Qualquer que seja o seu dom, não é para você se exaltar, se gloriar, porque o dom ele não é seu, ele é cedido a você pelo Espírito e trabalhado na sua vida pelo Espírito. Ele não é um produto nosso, da nossa ação, do nosso querer. Note o que eu falei na semana passada. Quem tem o dom de curar, se ele tivesse o domínio sobre esse dom, seria um espetáculo. Ele iria ali no Hospital São Marcos e sairia entrando ali nas alas, impondo a mão sobre a cabeça de todo mundo, orando, e esvaziava ali num só dia todos os leitos do São Marcos. Passaria para o HUT e no outro dia assim. Não é assim, dessa forma, meu querido. Não é dessa forma que funciona. E do mesmo modo, são todos os dons. É no exercício do Espírito, no querer do Espírito, no momento do Espírito. É muito simples. Não sei se vocês estão pegando o raciocínio. Quando ele diz, olha, versículo 21, ele vai falar que o motivo da língua, a língua, ela é meramente um sinal para o incrédulo, porque já na promessa do Velho Testamento dizia que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito e os jovens, os velhos profetizariam, falariam em línguas. Então a língua veio para um sinal. Vamos lá. Quando Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu definitivamente para estar na igreja, ali aquele povo falou em línguas. Houve 3 sinais. Primeiro, eles ouviram uma voz como de um vento impetuoso, entrando naquela sala, adentrando a sala. Depois eles viram sobre a cabeça de cada um, uma língua como que de fogo, né? Lá não diz que é fogo, como que de fogo, ou seja, uma tocha. E depois eles falaram em línguas. Pronto. Não se vê mais todos esses 3 sinais. Vai se ver agora só línguas, na coletividade. Por quê? Ali eram os sinais já anunciados no Velho Testamento, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Depois, não se vê mais uma coletividade falando em línguas, senão por 2 vezes. Por 2 vezes. Outra, primeira, Atos 2, judeus. Depois, Atos 10, romanos, na casa de Cornélio. Depois,
Atos 19, os gregos. Depois disso não se vê mais. Aí você pergunta, mas por quê? Deus estava utilizando esse sinal para dizer que Ele não faz acepção de pessoas. Assim como Ele derramou o Espírito sobre os judeus, Ele derramou sobre os romanos, Ele derramou sobre os gregos, e Ele derramaria sobre toda a carne, como já era a profecia de Joel. Era só um sinal. Então hoje, quando você crê em Jesus, capítulo 12 de 1 Coríntios, então você é mergulhado na igreja, o Espírito já está na igreja, você é batizado, mergulhado, batismo, mergulho, imersão. Não há mais necessidade de nenhum ato visível, algo misterioso, não. O Espírito ele já está na igreja. Deus não precisa fazer mais nada. É isso que as pessoas têm que entender. Então ele diz, olha, vamos lá, versículo 21, para que entendamos o 22. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Aí entra o 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Apenas um sinal de que Deus está agindo, só isso. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, ele vai fazer a transição até aqui, o 25, para trazer uma normativa de como a igreja deveria proceder no culto. Então ele diz, olha, de sorte que, versículo 23, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem um indouto, ou infiel, não dirão porventura que estáis loucos? Certamente, ele não vai entender aquilo ali. Mas o que acontece hoje é exatamente isso aqui, o versículo 23. Com uma pequena ressalva, que não são línguas. São apenas palavras decoradas. Eu falei isso na quinta-feira passada. Versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, ele faz uma conclusiva aqui, nesse tópico de correto uso dos dons, para entrar agora na normativa de como deve ser utilizado os dons na hora do culto, no culto público. Então ele faz aqui, versículo 25, essa conclusiva, certo? E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, o infiel, o incrédulo entrou, ele ouviu a palavra, entendeu, ele diz, verdadeiramente Deus está nesse lugar. Se há apenas aquela gritaria, que ele não entende nada, ele diz, estão loucos, esse povo é louco. Vamos agora para o ponto da ordem nas reuniões, ou seja, seria aqui, aquilo que alguns dizem, a nossa ordem do culto, como deve ser feito o culto?
a liturgia. Mais ou menos uma ideia assim. Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais? Cada um de vós tem salmos. Porque o livro de Salmos, ele era de uma certa forma o cantor cristão ali no Velho Testamento. Então eles usavam o salmo em meio ao culto como cânticos, como poesia, uma declamação. Eles usavam. Então ele diz, que fareis, pois? Vamos elaborar a ordem do culto. Como o culto deve ser feito? Ele diz, cada um de vós tem salmo, tem uma palavra de doutrina, tem uma revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo, olha, para a edificação da igreja. O dom, ele é dado para o proveito comum, para a edificação da igreja. Então o que ele está dizendo? Bom, Alex tem um salmo, Araújo tem língua, Gilberto tem interpretação. Então vamos fazer a coisa organizada, sem bagunça, organizada, e que todos sejam edificados, toda a igreja. Então o culto, vamos ver lá no final, nosso Deus é um Deus de decência e é um Deus de ordenação, de ordem. Vamos lá. E se alguém fala em línguas desconhecidas, aí ele diz, faça-se por 2, ou quanto muito 3. E por sua vez, que haja intérprete. Olha, então, irmãos, no culto de domingo, apresentou alguém com língua, pois, irmão Magno, irmã Doraci, irmão Júnior. Aí vem o Magno, mas não tem intérprete. Então, Magno, senta. Não tem que ter intérprete. Tem que ter intérprete. Porque ele diz aqui, versículo 28. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Consigo mesmo, baixinho. Só você ali e Deus. É assim que funciona nos dias atuais? Irmãos? Não tem essa ordenação aqui, não tem. Entendeu? Então ele começa. Tem línguas? Tem. Que seja 2, no máximo, estourando 3. E tem que ter intérprete. Se não tiver, esteja calado. Fale só entre você e Deus. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas. Não é todo mundo que vai. Não, 2 ou 3. É assim que faz? Às vezes sim. Às vezes sim. Nós, os batistas, não temos, geralmente no nosso culto público do domingo, essa questão de, agora vamos ouvir aqui a mensagem com o irmão fulano, depois fulano, e por último com o outro. Não, geralmente nós temos um só pregador. Mas se fizéssemos um culto onde tivesse 3 pregadores, não teria dificuldade nenhuma. Então é até bíblico. Até bíblico. E ele diz, olha, e os outros profetas? Julguem. Por quê? Porque naquela época, irmãos, volto a dizer, eles não tinham a Bíblia onde dissesse, irmãos, abra aí em 1 Timóteo, capítulo 2, não. E a igreja? Então o cara trazia ali uma palavra direta do Espírito. E aqueles que eram espirituais, profetas, eles iam julgar se aquela palavra de fato era vinda de Deus. Era vinda de Deus. Por quê? Porque o Satanás, ele persiste em querer imitar Deus. Versículo 30.
Mas se os outros que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então aí tem revelação. Vamos na sequência. Porque todos podereis profetizar um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os três, um após o outro, porque ele disse tem que ser três no máximo. E os espíritos dos profetas, isso aqui é de suma importância, estão sujeitos aos próprios profetas. O que Paulo está dizendo? É porque algumas pessoas querem se justificar de fazer a bagunça no culto e dizer, não, é porque veio do Espírito e a gente não pode controlar. Não. Deus não trabalha dessa forma. Quem trabalha dessa forma é Satanás. Deus trabalha em consonância ao indivíduo. Ou seja, ninguém que fala em línguas, ele fala em línguas na hora do culto, porque não houve um controle. Não, eu não me controlei. Não existe isso. Deus dá a profecia, Deus dá a língua, o espírito, mas o indivíduo tem o controle sobre aquilo ali, de fazer ou não fazer. Não é algo onde ele fica embriagado. Aí no final, tu viste o que tu fez? Não, eu não me lembro de nada. Se ele disser que não lembrou de nada, então não era o Espírito de Deus, não, era um demônio na vida dele. Porque quando a pessoa está possessa de um espírito maligno, aí ele toma toda a coordenação, tanto motora como psíquica do indivíduo. Ao término, ele de fato não sabe o que aconteceu. Mas o Espírito de Deus não é assim. Ele trabalha em consonância, em harmonia com o indivíduo. Então, se alguém manifestou alguma coisa espetacular e depois ele disse que não sabe de nada, pois ele estava possesso de um espírito maligno. Então, os espíritos dos profetas, eles estão sujeitos, ou seja, todo aquele que tem um dom que o Espírito utiliza, ele tem um controle sobre aquilo ali. Tem um controle. Ele não cai no chão por uma ação do Espírito, depois diz, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro de nada. Ele foi possesso por um espírito maligno. Porque Deus não é Deus de confusão, versículo 33, senão de paz, com todas as igrejas dos santos. Então Deus não é Deus de confusão, não. Não é Deus. Agora, vem aí um ponto que para mim parece estar um pouco fora de ordem, porém, aqui estava vendo mulheres também falando em línguas, e os homens estavam incomodados, porque os judeus não permitiam que as mulheres falassem ou ensinassem em ambiente que tivesse a participação masculina. E aí, provavelmente, elas aproveitando dessas, não, mas é o Espírito de Deus, elas falavam, e Paulo disse, olha, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam também sujeitas, como ordena a lei. Que lei? Qual é a lei? Não é a lei de Deus, você não vai encontrar na lei de Deus essa questão. A lei, porque os judeus, quando eles chegaram na época de Jesus, eles tinham agregado à lei de Deus tantos costumes, que aqueles costumes já se tornavam como se fosse parte da lei. Vamos lá. Vimos que no capítulo 11, Paulo diz assim,
não vos ensina a própria natureza que é desonroso o homem ter cabelo crescido? Ó, a cultura. Chegou um ponto que a cultura judaica ali, homens não tinham cabelo crescido. Mas e no Velho Testamento? A cultura, a própria lei dizia que o homem não devia cortar o seu cabelo em redondo, o homem tinha que ter o cabelo crescido. Chega no Novo Testamento, a cultura mudou tudo. Não, o homem não pode ter cabelo crescido. Entendeu? Então, essa mesclagem. A cultura absorveu isso que diz, ó, mulher. Relatos? Microfone, senão não vai chegar. Eu não sei se eu estou correto, pastor, mas quando Maria vai lá no sepulcro, que ela recebe a notícia que Jesus tinha ressuscitado, ela foi a primeira mulher a receber a mensagem de Cristo. Quando ela foi falar para os outros, ela falou de Cristo ou tem o que tem a ver aí com a mulher não pode falar? Não, ele está se referindo ao culto público, na hora do culto. Seria aqui. Note que o texto ele está dentro de uma abordagem de falar línguas no culto, de profetizar. Paulo provavelmente, não está muito claro, mas algumas mulheres também que falavam em língua estavam falando, algumas mulheres que talvez fossem profetisas, estavam profetizando, ensinando no ambiente de culto, momento de culto, aqui. E não era permitido na cultura dos judeus mulher ensinar um conjunto que tivesse homens. Okay? Então Paulo diz, ó, não permito que fala, porque a lei assim ordena. Não é a lei mosaica, a lei escrita, mas é aquele conjunto de regras, costumes, que eles foram absorvendo, e os costumes, um pouquinho assim, um pouquinho ali, assim, ele forma a cultura do povo, que se torna o modo de ser de um indivíduo, de uma coletividade, e assim sucessivamente. Então aqui, não era uma conversa informal, com um grupo lá de amigos, não, se tratava do momento do culto. Note aqui o que é que ele está dizendo, ó. Vamos lá, versículo 26. 26, Alex. Que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais, formar o grupo para a realização do culto. Agora vamos exercer a ordem do culto. Vos ajuntais, cada um de vós, tal. Então ele está se referindo ao culto público. Tá? Aí ele diz: as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso, que a mulher fale na igreja. Qual é o argumento? O argumento é a lei, que não é a lei mosaica, a lei de Deus. O argumento é que é vergonhoso mulher falar na igreja. Entendeu? A cultura, irmãos. A cultura. Que foi que eu falei num estudo passado, não sei se foi quinta-feira. Na Tailândia, por exemplo, não se cruza as pernas, igual está aqui a Ubiraci, a Juscelene, não se cruza. Pesquise isso. É escandaloso, alguém cruzar as pernas assim, é escandaloso. Então na Tailândia, se um dia você visitar a Tailândia, já sabe, não cruze as pernas ali. Você pode cruzar as pernas. Quer ver uma
um hábito, um costume que faz parte de uma cultura. Na Coreia é comum comer cachorro. Você chega no mercado, está ali os cachorros peladinhos, né, empilhados um em cima do outro, né? E aí você diz, eu quero aqui da coxa traseira. Aí você diz, ai, meu Deus, comer cachorro? Sim, mas você não come a vaca, o boi não é do mesmo jeito aqui? Cultura, já. Né? Vamos aqui. Aqui você come o boi, você come a vaca. Na Índia, eles não comem a vaca, pois é sagrado. É horrível, é horrendo para um indiano, um hindu, alguém comendo uma vaca, um boi. Cultura. Doraci. Quando eu assumi a Igreja Batista lá em Baixa Grande, aí na primeira reunião que eu reuni a liderança, o pessoal que era da diretoria, aí eu falei lá na frente que, na hora, né, que estava todos, aí eu olhei assim, eu digo, nossa, que bom, aqui está só a nata. Aí todo mundo olharam um para o outro, olharam assim, né? Porque para mim, para nós, nata é algo puro, né? Aquela coisa mais consistente. E nata, para eles lá, era tido como algo muito imoral. Depois eles foram me dizer. Né? Então, a cultura era diferente. Então, quando eu falei nata, é como se eu estivesse chamando os irmãos de imoral, de saliente, de um monte de coisa mesmo assim, bem ruim. Tudo questão de cultura, né? Sim. Então, nós temos que entender essas questões. Então, o argumento usado aqui é um argumento meramente cultural. Meramente cultural. Cada igreja, irmãos, ela... Não estou falando, me referindo à denominação, mas igreja local, primeira igreja central, igreja formosa, ela tem sua cultura em todos os aspectos, a cultura na ordem de culto, na liturgia, em tudo. Tem igreja aí, que na hora que o dirigente diz, vamos ler a palavra de Deus, todo mundo já fica em pé. Todo mundo já fica em pé. O que é aquilo ali? Um costume que eles absorveram e que se tornou parte da cultura daquela comunidade. Aqui na PIB, se o dirigente dizer, vamos ler a palavra, ninguém se levanta, a não ser que ele peça para se levantar. Por quê? É o nosso hábito de lermos a palavra de acordo com a solicitação do oficiante. É orar, é tudo. Se o oficiante ordenar, tudo bem. Se não, a gente fica do jeito que está, sentadinho. Por que em alguns lugares fazem assim? Porque para eles, orar ou ler a palavra sentado é falta de reverência. Aí eu pergunto, você lá na sua casa, como é a sua postura, a sua posição na hora de ler a Bíblia? Toda vez quando você vai ler a Bíblia lá na sua casa, você fica em pé? Toda vez quando você vai orar, você fica em pé? Entendeu? Apenas é a cultura. Cultura. Tem gente que ele é tão bitolado a uma cultura que ele coloca o chamado saudação como princípio bíblico, que ele tem uma saudação que ele utiliza e crê como sendo aquela oficial de Deus. E se você der uma outra saudação, por exemplo, a graça e a paz, meu irmão, ele não responde a graça e a paz, ele diz a paz do Senhor. Por quê? Porque ele foi bitolado de que há uma saudação oficial oriunda de Deus. Mas cultura, costumes. Temos que ser pessoas abertas a entender essas questões.
temos que ser. Eu trabalhei, ainda quando bem jovem, com uma família de japonês. Lá era assim, ó, na hora de comer, você poderia comer à vontade, mas você tinha que botar no prato, e o que você botou no prato, você tinha que comer. Eles não aceitavam você deixar ali ainda um pedaço de carne, um arroz, e eles não exigiam isso dos outros, mas eles, quando terminavam, eles lambiam o prato. E um dia, eu muito curioso, perguntei o porquê que eles faziam aquilo. E eles disseram que eram descendentes da época lá da Segunda Guerra, onde os pais deles sofreram muito e eles passaram muita fome. Então, na região lá que eles moravam, eles criaram esse costume para relembrar o tempo de sofrimento que tiveram a escassez de alimento. Entendeu? Pronto, um costume que era cultura na vida deles. Mas também eles não obrigavam os outros a fazer. Porém, o que você botar no prato, você come. E eu absorvi essa cultura aí, do que botar no prato, bom. Então, o meu prato, ele sempre sai limpinho. Não que eu passe a língua, mas o que tiver ali, eu como, e é em qualquer lugar. E terminei absorvendo a cultura, achando que ela é correta e que todos têm que fazer assim. Eu não concebo a ideia de você encher o prato, comer a metade e deixar a outra. Eu fico incomodado e eu tenho que lhe dizer alguma coisa, né? Então, você já sabe que eu fui abduzido por essa cultura. Mas, passemos adiante. Então, irmãos, Paulo, ele no 37, nós temos que entender, volto mais uma vez, você já está abusado de ouvir isso. Paulo escreve esta carta, respondendo uma carta que ele recebeu de Cloé e sua família, onde naquela carta narrava as anormalidades que estavam ocorrendo dentro da igreja de Corinto. E eram coisas difíceis, porque tratava de cultura. E o que é que Paulo faz? Ele então, para resolver a problemática, ele usa normativas. Vamos lá, capítulo 11. Ali o uso do véu, logo os primeiros versículos, né? Porque no 11 tem a questão do véu e ser do Senhor. Qual foi a normativa? Ele diz, olha, as gregas ali não usavam o véu e até rapava a cabeça. A mulher judia tinha que usar o véu. E Paulo, para criar um meio termo, o que é que ele diz? Disse, olha, o cabelo foi dado no lugar do véu. Portanto, se vocês querem rapar a cabeça, que use o véu. No entanto, se não querem usar o véu, pois que não rape a cabeça. E ele disse, a partir de agora, não há mais a necessidade de usar o véu. Porém, todo mundo de cabelo comprido. Pronto. Aí agradou gregos e troianos, vamos assim dizer. Por quê? Porque era um desejo da mulher judia de absorver, tirar aquele véu, né? Tirar o véu ali. E Paulo resolveu a questão. Então, irmãos, dentro de cada igreja local, dentro de cada denominação, também é criado regras, normas que não estão na Bíblia, mas que para o bom andamento do grupo é criado aquelas regras. Por isso que nós temos o estatuto, que é aquilo que nos liga às leis, ao judicial, e nós temos o regimento interno, que é uma espécie de estatuto só para nós, para a nossa vivência. E no regimento interno da igreja é que vai tratar sobre esses pormenores. Vamos lá. Assim que eu assumi aqui a PIB, aí alguns irmãos vinham ao culto de bermuda.
Mas havia um grupo que não gostava daquilo ali. E aí me falaram: e aí, pastor, como é que nós vamos resolver o problema? Eu disse: eu sei. Aí um dia, eu falei ali, não sei se o Edson está lembrado ali, eu disse: ó, irmãos, o que vocês acham de no domingo à noite eu ir pregar de bermuda? Não pode pregar. Sim, mas por que não? Vocês não têm o direito de vir ao culto de bermuda? E por que eu não tenho o direito de vir? Não, mas depois então agora vamos fazer o seguinte: para que todo mundo tenha direito igual, ninguém mais vem de bermuda. Tá bom, aí pronto, ninguém mais vem de bermuda. Não? Poxa, por que só o Edson pode vir de bermuda e eu não posso vir? Não, porque você é o pastor. Sim, mas onde é que está na Bíblia dizendo que não, o pastor tem que vir de calça comprida e o Edson de bermuda? Ou todo mundo tem direito iguais, ou então ninguém tem direito. Pronto. E aí acabou. Ninguém mais veio de bermuda. E uns vinham a um culto mais relaxado. E aí até lembrar aqui, aí um dia nós fomos dar apoio lá na Formosa. E os homens foram. E o Magno estava de chinelo, né? O chinelo já quebrando o cabresto, tudo. E aí quando chegou lá, aqueles que vieram bonitinho, todo mundo bem uniformizado, e o Magno lá todo baleado. O Magno disse: nunca mais, rapaz, eu vou assim aos cultos. Pronto, resolveu o problema. Entenda isso. Entenda as normativas existentes dentro de cada grupo. Não é obrigado aquilo que acontece lá na igreja A mesma coisa acontecer na B, não. Princípios é uma coisa, eles são universais. Cultura, costumes, ele é local, ele é individual às vezes. Então, ele usa no versículo 37, para nós finalizarmos, ele diz: ó, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está querendo trazer normativa. Ele diz: mas se alguém ignora isso, quem ignore? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo com decência e ordem. Okay? Então o que ele está dizendo? Irmãos, pare com essa briga de querer qualificar um dom mais elevado do que o outro. Se você não tem esse dom, então você não é espiritual. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo na vida, irmão, precisa de decência. Nós não podemos pegar os extremos. Uma certa vez aqui, eu era ainda jovem, apesar de já estar casado com filho. Nós fomos um dia de lazer num sítio aqui. Então no dia de lazer, como é que nós vamos? Mais light, né? Bermuda, camisa de malha, tudo direitinho, né? E um camarada que foi, sem nomes, não vou dizer nome, ele foi todo de camisa social, calça social, sapato social, para o lazer. E todo mundo mangando ali, né? A nossa linguagem aqui, mangá, né? Todo mundo entende. Dele. Aí quando chegou lá, todo mundo banhando, e vai meio-dia, e o solzão quente, era aquele período bem quente aqui, Berro-Bros, né? E aí ele pede a alguém uma bermuda. Ele foi querer dar uma de espiritual. Olha, irmão, roupa de praia é roupa de praia, né? Roupa de ir ao culto é roupa de ir ao culto. Temos que ser decentes. Tem gente que ela é tão inconveniente, ela é tão indecente, que ele vai para um lazer de roupa social. Ele vai à praia de roupa social. É inconveniente, é indecente.
E da mesma forma o cara quer vir de roupa de uso em praia ao culto. São os extremos. Equilíbrio, ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. É o que Paulo diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Perguntas? Há perguntas? Nem aquela, quando é que nós vamos embora? Todo mundo entendeu? Todo mundo concordou? Todo mundo discorda? Então os irmãos entenderam. Amém. Amanhã começa o Kadosh Juventude.